Amém? Diz assim, ó, fala sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Fala assim, então Jesus perguntou, como se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com o que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então, a gente, perguntando sobre a igreja, né? E o Ícaro falou assim, que nós somos a igreja, né? Falando sobre nós sermos o templo do Espírito Santo, sermos a igreja de Deus nesse momento. E realmente, nós somos a igreja, nós compomos a igreja, mas eu olho numa visão de reino dos céus, né? E nós fazendo parte desse reino de Deus, desse propósito de Deus aí para o mundo, cada um de nós é um grão de mostarda. Né? Nós temos que ser um grão de mostarda que fomos plantados em um território, e esse território no qual nós somos plantados, né, como grão de mostarda, e Deus espera de nós um crescimento. Deus espera um desenvolvimento da nossa vida e que nós possamos nos tornar essa árvore, né, como diz o grão de mostarda aí, que vira uma grande árvore, que vira morada e sustento, né? Onde lá diz que os pássaros fazem morada e ali arrumam o seu sustento. Então nós, como corpo de Cristo, somos esse grão de mostarda. Mas o grão de mostarda tem que desenvolver, ele tem que se tornar árvore e tem que dar seus frutos, dar esse sustento, essa cobertura, essa proteção para aqueles que necessitam, né? E é a mesma coisa do fermento, né? Um fermento misturado na farinha, diz que ele vai trazendo um crescimento para aquele bolo, para aquela mistura, né? Então, o reino de Deus, ele tem um caráter, né? Uma essência de crescimento. Então, eu não consigo enxergar a igreja sem que haja esse crescimento, sem que não tenha nela esse desenvolvimento, esse avançar, né? Num crescimento e você se tornar, de uma semente, se tornar uma árvore, já produzindo outras sementes, né? Então, olhando para isso, eu fico perguntando, eu estava fazendo uma reflexão aqui com a minha esposa, né? Falando engraçado, nós estamos no mês eu amo a minha igreja, preparar o caminho para a igreja, para, né, para se voltar a ter essa importância da igreja, como a Cris estava falando, puxa, é muito importante ter a comunhão, mas Deus está nos trazendo um novo olhar, né? Será que nós vamos sair desse momento que estamos passando e voltarmos para a igreja para ser a mesma coisa? Para continuar sermos sementes, né? Pequenos grãos de mostardas? Ou será que nós vamos voltar para a igreja, nos tornando essa árvore frondosa, já dando frutos de mudança, né? Frutos ou trazendo sustento para outros. E aí eu fui naquele texto que está lá em Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler todo, mas é Atos capítulo 4. Eu só vou citar aqui alguns momentos dessa história. E esse texto aqui, ele acontece logo após a vinda do Espírito Santo, né? Sobre os discípulos. Engraçado, vamos fazer agora uma correlação aqui. Eu falei sobre isso aí, acho que no culto passado, ou nas reuniões passadas, eu não lembro agora, se foi na quinta, acho que foi na quinta. Falando sobre nós estarmos buscando a presença do Espírito Santo, andarmos com o Espírito Santo. Interessante que nessa passagem de Atos, Jesus ele fala para os discípulos, fala assim, olha, permaneçam reunidos, né?
na casa, dentro da sua casa, ou dentro de uma casa, em determinado lugar, e virá sobre vocês o Espírito Santo, o vento do Espírito, o ar de Deus, né? Entre outras citações da palavra aí que podemos dizer sobre o Espírito Santo. Mas viria o Consolador. Eles não sabiam o que era. E veio, né, como um vento impetuoso sobre a vida daqueles homens e mulheres que estavam naquele lugar reunidos, talvez numa quarentena espiritual, né? Não sabiam o que viria sobre eles, mas eles estavam ali e eles permaneceram reunidos e veio sobre eles o Espírito Santo. E depois desse momento, Deus virou uma chave na história da igreja. Porque até então aqueles homens iam ao templo apenas, né, talvez para se encontrar, entregar suas ofertas, seus dízimos, né, de uma forma ritualística, né? Eu tenho que ir para entregar a oferta, eu tenho que ir para a cerimônia da Páscoa, eu tenho que ir para a festa do tabernáculo. Então eles iam para o templo, né, de uma forma mecânica. Mas depois que veio o Espírito Santo sobre eles, trazendo um renovo, né, a renovação, uma novidade de vida, diz que aí nesse texto aí no capítulo 4, diz que Pedro, né, ele foi ao templo. E diz que ele foi ao templo às 3 horas da tarde. Né? Diz que ele foi ao templo e diz que ali naquele... Quando eles foram ao templo, eu não sei se foi a primeira vez, mas pela sequência aqui, né? Foi a primeira vez que eles foram ao templo depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus mandou o Espírito Santo. E eu acredito que aquele povo já estava sentindo falta de Jesus. Porque Jesus fez uma revolução naquele lugar, né? Andando por 3 anos, pregando o reino de Deus. Então aquele povo seguia, a multidão seguia. Nós conhecemos a história que a multidão seguia, mas de repente Jesus morre. Jesus morre, ressuscita, mas ele não aparece para todos, ele aparece para alguns discípulos, né? Permanece por 40 dias ali. Mas o povo, a comunidade, estava sedenta de andar com Jesus, porque andavam com Jesus. E nós podemos trazer isso para hoje. Hoje o povo, né, por mais que ouviu falar de Jesus, o povo está sedento de se encontrar com Jesus de novo. Você pode ver aí, vira e mexe, eu estou rodando as redes sociais aí, né, dando uma fiscalizada aqui, aqueles amigos que aparecem nos Facebook, que você não sabe nem de onde você conhece, né? E você começa a puxar assunto, ou você é da onde, né? Você me conhece de onde? Você tem amigo em comum. E aí a pessoa vê, no meu caso, vê que eu sou pastor, eu pergunto se sou pastor, ou é um cara, uma pessoa antiga, que nesse dia eu estava vendo um rapaz lá que era discípulo do pastor Edésio. Eu encontrei ele, vocês nem imaginam onde, jogando um joguinho online, e com os amigos do Facebook, ele acabou sendo meu adversário. Aí ele mandou, paz, pastor. Eu falei, opa, paz, né? Começando ali. E eu perguntei para ele, falei assim, e aí, querido, firme? Ele falou, não, estou afastado, estou aqui em Pernambuco. Rapaz, está em Pernambuco. Mas, assim, as pessoas, elas estão perdidas. Eu acredito que nesse período que nós estamos passando, sem a igreja estar funcionando, sem ter o templo ativo, né? As pessoas não circulando, as pessoas estão perdidas. Elas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, de receber esse Jesus, mas de uma forma diferente agora, com o selo do Espírito Santo. Né? Por isso que, eu, analisando aqui, eu fico perguntando, como que vai ser a nossa volta? Como que vai ser o nosso primeiro culto? Eu desejo que o nosso primeiro culto seja que nem essa vez que Pedro foi ao templo. Logo após que ele recebeu o Espírito Santo, e ali ele já, né, através do nome de Jesus, ele é usado para promover a cura no mendigo, que estava ali na porta do templo, no aleijado, né? E logo na sequência ele prega.
ele fala do amor de Deus e, e diz aqui a palavra que são quantas pessoas que ele ganhou para Jesus? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, perto de 5.000. É 5.000? Não, o meu está aqui, ó. Creram. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. É muita gente, né? É muita gente. Sem contar. Agora, eu fico já na minha imaginação espiritual aqui. O que nós vamos apresentar para Deus quando nós voltarmos? Quais são os frutos nessa nossa quarentena espiritual? Porque eu creio que eu estou numa quarentena de Deus, né? Eu não estou aqui porque o governo mandou ficar, porque tem um vírus, essas coisas eu sei que existe, mas eu não temo essas coisas. Eu sei que Deus tem um propósito maior com a igreja, tem um propósito maior com os teus servos, e o propósito de Deus é trazer a multiplicação do reino, é tornar o reino de Deus, né, vivo aqui na terra, no Brasil, na nossa cidade, e trazer essa característica de igreja, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que cresce, é aquela que sai do estado de semente, que torna-se uma árvore e acaba se tornando abrigo e proteção para outros que necessitam. Então, que nós possamos retornar, né, voltar aí à casa do Senhor, levando a ele, que eu falo, puxa vida, Pedro, né? Ele deu um presentão para Jesus. Primeira vez que ele voltou ao templo, ele já levou frutos para apresentar diante de Deus, né? E muitas pessoas vão na igreja mais para receber do que entregar algo para Deus. Então, que nós possamos mudar, né? Nossa forma de pensar, o objetivo da igreja. O que é a igreja para nós? É um lugar de nós oferecermos algo para Deus. Lógico que nós recebemos tudo isso que vocês citaram, né? Que eu também penso assim, que é o lugar onde eu vou ouvir a voz de Deus, ou receber. Mas antes de eu fazer tudo isso, eu tenho que levar algo para Deus, né? Eu tenho que apresentar algo para Ele. Eu tenho que chegar, igual o apóstolo Pedro fez, né? Na escadaria, na porta da igreja, eu tenho que oferecer um milagre, né? Promover um milagre ali, uma transformação, algo novo. Então, que Deus venha fazer isso na nossa vida, que nós possamos dar crescimento ao reino de Deus, obedecer mesmo esse chamado dele, como igreja de Cristo, e de pregar, né? Hoje nós estamos aqui nas nossas casas, mas nós temos as redes sociais e muitas vezes nós entramos em discussões, né, que eu fico acompanhando muita coisa, e observo, e eu só acompanho, eu só olho, né? Eu não comento nada. Eu tenho essa estratégia de não comentar, porque se eu comentar, eu vou criar situações. Então, eu só olho e eu vejo o pessoal discutindo a política e não sei o que e tal. E é uma discussão que não vai dar em nada. Porque nós sabemos que quem controla tudo isso é Deus que dá o basta, é Deus que começa novas coisas, é Deus que termina, né? Então a gente não tem que ficar discutindo, nós temos que entender que tempo nós estamos vivendo, que momento estamos vivendo, qual que é o que Deus tem para nós nesse tempo. Eu acredito que quando os discípulos estavam reunidos lá, muitas pessoas começaram a discutir. Ah, mas o que estão fazendo aqui? Que coisa demorada e que não vem. Ah, quem disse? Ah, Jesus não falou para mim, então eu vou embora, né? É aquela coisa, ah, Deus não falou comigo, então, né? Falou com você, não falou comigo. Mas essas discussões nós não precisamos entrar, nós precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito. E o propósito dele é dar fruto. Ele já falou, o reino de Deus é como a semente da mostarda, que é plantada num território e ela cresce, se torna uma grande árvore e fornece abrigo, proteção, alimento e gera outros frutos. Então nós não podemos
encarar a igreja como um lugar só apenas nós nos reunimos, porque a igreja, ela é o reino de Deus aqui na Terra. Então nós temos que dar esse crescimento. Então eu já imagino sim, que o nosso primeiro culto vai ser um culto de milagres. Um culto onde Deus vai manifestar a sua glória, porque, gente, nós em casa, orando, buscando, lendo a palavra, se enchendo da presença de Deus, vai ser um culto de poder, né? Vai ser um culto, todo mundo cheio da presença, né? Aí nós vamos ver quem realmente estava na quarentena espiritual, né? Quem estava na quarentena espiritual ou quem estava na quarentena do governo, do homem. Aí nós vamos ver a diferença, né? Mas que nós possamos entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que Deus quer dar crescimento para nós, para que nós possamos dar frutos, né? Frutos do reino, apresentar algo para Jesus, apresentar algo, fazer como os apóstolos fizeram. Eles foram para o templo, mas eles não foram lá só para receber ou para fazer suas orações particulares. Não, Pedro ali não perdeu a oportunidade, né? De uma vez só ali, ele ganhou quase 5.000 pessoas ali para Jesus através da pregação. Que nós possamos oferecer isso para Deus. E toda vez agora que eu tiver que ir à igreja, que na semana eu posso pensar, quem que eu vou levar? Quem que eu vou ganhar para Jesus essa semana? Quem que é a pessoa que eu vou convidar para estar no culto, para estar na célula, ou para estar em algum evento de colheita? Porque senão a igreja vai ser só um salão, né? Vai ser só um salão para a gente se reunir. Não, o propósito de Deus não é a gente só se reunir, é nós nos multiplicarmos, crescermos, né? Porque isso é o reino de Deus para a nossa vida, né? Então que nós possamos, é uma pena que muitos não puderam participar hoje da nossa célula, uma pena mesmo. Mas assim, Deus, ele tem os seus propósitos. Com certeza nós estamos aqui, vocês estão aí, né? A Melina entendeu a mensagem. E com certeza nós vamos crescer. Eu sonho com esse crescimento naquele lugar, naquele território. Eu sonho com uma igreja naquele lugar. Deus me chamou, não foi para ser mais um pastor ou mais um na história da igreja. Eu quero fazer a diferença, eu quero cumprir o meu chamado e eu acredito que vocês também, né? Vocês também querem executar o chamado de vocês da maneira que Deus sonhou. E o que Deus sonha para nós é isso, é crescimento. Nós não somos hoje nos chegamos a ser uma semente de mostarda, mas Deus quer nos transformar numa árvore, né? Uma árvore frondosa onde vai gerar outras sementes. Em nome de Jesus, eu creio que esse é o caminho que Deus tem para nós nesse tempo, mas nós estamos nos preparando para isso. Precisamos sair das nossas casas, quando der aí o comando, gente, culto, pode ter certeza que o comando é para chegar nesse tempo e a glória de Deus cair naquele lugar, né? De a gente não ficar de pé naquele lugar, porque é o que nós estamos buscando nesse tempo. Amém? Então, o que vocês podem comentar sobre isso aí? Eu gostaria de comentar, assim, complementar, se eu puder. Pode? Uns vídeos, eu estava assistindo esses dias aí, uns vídeos aí, referente a arqueologia, levantamentos arqueológicos relacionados à Bíblia, relacionados a Israel, né? E estava mostrando lá uma cidade que hoje é chamada de Banias, né? Na verdade, é um sítio arqueológico de Banias. Não sei se você já ouviu falar desse lugar. Fica ao norte de Israel. E lá tem uma gruta, que dessa gruta é uma das nascentes do Rio Jordão, né? Banias, na verdade, ela foi batizada com esse nome nos tempos do Império Grego. Na verdade, em grego é Panias, né?
aquele lugar era uma homenagem ao deus Pan. Né? E o que acontece? Aquele deus Pan diz que é o deus da floresta, dizem eles, né? É um homem com corpo de bode, né? Ele disse que ele andava pela floresta, com a mitologia, né? Com a sua flauta e tudo mais. E aí o Império batizou aquela cultura. Então aquele lugar era um lugar, né, que causava medo nas pessoas. Tanto é que o Pan é o que dá origem à palavra pânico, né? Por causa desse deus aí. E o que acontece? Antes de ser conhecido como Pânias ou Pânias, lá era conhecido como a caverna de Baal. Né? Dizem lá os antigos lá que eles acreditavam que aquela região lá é uma região muito pagã. Tinha muitos altares pagãos lá. Aquela região é a região onde ficava a tribo de Dan, né? Que é uma tribo que acabou se entregando ao paganismo. Então eles acharam muitos altares, né? Para Baal, para outros deuses, né? E diz que lá eles diziam que Baal saía daquela gruta para visitar a região, né? Ou seja, lá eles conheciam aquilo lá como as portas do inferno. Olha, né, aquele lugar. Misericórdia. Diz que Jesus um dia passou por aquele lugar. Só que nos tempos do Império Romano, lá era chamado de Cesareia de Filipe. Cesareia porque foi uma homenagem a César, só que já existia uma outra cidade marítima que era maior do que aquela, chamada Cesareia também. Então, para diferenciar, chamado de Cesareia de Filipe, em homenagem também ao rei Filipe, né, Herodes Filipe, Herodes Grande, né, que ficou dominando aquela região. Então, o que acontece? Diz que Jesus ele tinha mandado seus discípulos fazer o ID, né? Aquele ID que ele mandou. E eles voltaram dando notícias. Diz que eles estavam em Betsaida e Jesus resolveu levá-los para Cesareia de Filipe. Diz que de Betsaida para essa Cesareia de Filipe dá uns 50 km. Uma boa viagem, né? E eles estavam lá na caminhada e diz que Jesus, chegando próximo da cidade ali, ele fez uma pergunta, tá acho que em Marcos, em Mateus, e ele perguntou, o que as pessoas falam de mim? Né? Assim, o que dá a se entender, ele falou assim, de acordo com os originais, é que Jesus perguntou assim para eles, o que as pessoas falam de mim por causa de vocês? Por causa de vocês, o que as pessoas falam de mim? A gente tem que questionar como igreja, o que as pessoas falam de Jesus por nossa causa? Sim. E aí diz que cada um falou lá, você é um profeta, você é Elias, né? Outros falavam que era, né? Sei lá, falou boas referências, né? Mas não falou a realidade, né? Que ele era o Filho de Deus, né? Mas eram boas referências. E diz que Jesus falou assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Né? E diz que aí Pedro virou e falou, olha, você é o Cristo, né? O Cristo em grego quer dizer o ungido, né? O Messias, né? Você é aquele que haveria de vir, né? E aí ele falou assim, olha, não foi nenhum outro que revelou você, senão o próprio Espírito de Deus. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, né? Porque aquele lugar tão estranho para eles irem, né? Um lugar de paganismo, né? Não tinha nada a ver com a cultura judaica. E diz que Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, o nome é Pedro. E sobre esta pedra, eu acredito que é sobre essa verdade que você acabou de dizer, eu vou fundar a minha igreja. E aí ele fala, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Né? Então talvez ele levou aquele lugar para mostrar o que é uma porta do inferno, um lugar de paganismo, o mundo, né? O mundo. Né? E aí ele falou que nossa, a Bíblia, eu andei pesquisando depois disso, né? A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é justamente nessa passagem. Jesus fala, sobre esta pedra eu vou fundar a minha igreja. Né? O catolicismo entendeu que era para fundar em cima do cachorro. Transformou em papa. Na verdade, o
cima do que você falou. A gente, como igreja, o que a gente faz, né? Porque as portas do inferno não vão resistir a nós. Nós vamos crescer, né? Eu achei muito interessante essa conotação, né? Esse Jesus disse que ele fala assim, por que Jesus fez uma viagem tão fora da rota para poder falar isso para eles? Porque ele queria fazer uma demonstração, né? Tá fazendo um novo decreto. E aí isso, eu acho que vem a complementar o que você falou sobre a gente ser esse grão de mostarda que vai crescer, que vai, né? E as portas do inferno não poderão resistir. Não vai existir. Com certeza. E aí, Cris? Menina. Aí vai falar que nem a mãe. Meu Deus. Coitado do pai. Amém. O Ícaro é rodeado de mulheres, né? A vida toda. Eu só tive irmã, minha mãe, a gerente dele é mulher. Ixi. Bendito sois vós. Amém. E aí, quer falar, Cris? Eu creio que algo que eu vou carregar comigo mais dessa palavra, né, que nós não seremos mais os mesmos, né? Nós até temos aí alguns exemplos do que a gente, do que representa a igreja para nós, mas eu creio que até mesmo se ainda, né, nós estamos com o mesmo pensamento, para a gente poder tomar essa palavra para nós e ter uma mudança. Sim. Né? Uma mudança para melhor, é claro, mas para que realmente a gente não seja mais o mesmo quando a gente voltar. Em nome de Jesus. Porque a gente já não é mais. Né? Estando aqui em casa, vendo tudo que a gente está vendo acontecer, meu Deus, só se não sei o que mais precisa acontecer. Então, Para a pessoa entender, né? Só de estarmos aqui, glória a Deus, temos sido guardados por Deus, né? Que eu creio que nós fomos guardados por Deus. Em nome de Jesus, com certeza. Nós temos a marca da promessa. É verdade, com certeza. Né? Mas que realmente a gente possa pensar nisso, de realmente voltarmos, mas não ser do mesmo ponto. Eu vou abordar esse assunto de novo na quinta, para falar sobre essa questão. O que vamos apresentar para Deus na volta, né? O que nós vamos apresentar? Pedro, depois que saiu da reclusão, né, que ele estava lá na quarentena dele, com os discípulos, ele apresentou uma frutificação. Então, o que nós vamos apresentar para o Senhor Jesus, né? Quando voltarmos. Então, até lanço um desafio aí, né, para que a gente possa estar buscando, né, novos frutos, né? Novos frutos, novas estratégias para ganhar vidas, porque as coisas vão voltar. Nós vamos voltar à casa de Deus, mas não podemos ser as mesmas pessoas e agir da mesma forma. Precisamos ter novas atitudes e apresentar para Deus coisas novas. Apresentar o fruto que Ele espera de nós. Amém? Que bom. Vamos colocar isso como meta, com certeza. Isso, com certeza. É uma meta que nós temos aí para o retorno, né? Amém, queridos. Foi bom estar com vocês, né? Nós possamos meditar nessa palavra mais e mais. Conto sempre com vocês sabem disso. Conto com as orações, intercessões, a amizade, o companheirismo. Em nome de Jesus, nós vamos continuar essa caminhada aí e vamos conquistar, porque virá um tempo de colheita. E nós temos que estar preparados para isso. Né? Virá esse tempo de colheita aí, mas o Senhor Jesus está observando quem são aqueles que vão estar realmente com as mãos postas para o trabalho. Amém? Vamos orar para a gente agradecer a Deus por mais esse momento. Amém? Quer orar, Ícaro? Ora aí, ora por nós aí. Pai Santo, Deus de Israel, e nosso Deus,
Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos alcançou. A Igreja de Cristo um dia chegou e nos alcançou, Pai. Onde estávamos, Pai? No nosso pecado, no nosso engano. E agora nós, como Igreja de Cristo, queremos continuar esse trabalho. Ó, Pai, os sinais estão aí, Pai. Eu creio que a cada dia está mais perto, realmente. A cada dia o Senhor está provando com mais sinais e mais de que o Senhor está muito perto. Então, Deus, queremos fazer a nossa parte. Queremos povoar o céu. Ô, Senhor Deus, eu oro, Pai, para que no mundo espiritual as cadeias se quebrem. Em nome de Jesus. Todo impedimento, todo bloqueio de mente caia por terra. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nos entregamos agora ao Senhor, Deus. Nos alistando para esse exército, Senhor Deus. O exército de Cristo, aquele exército que vai buscar as vidas lá, Pai, onde elas estiverem, Pai, nos seus pecados e em seus enganos. Pai amado, sela esta reunião, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Pai, em poucas pessoas reunidas, mas eu sei que no nosso meio o Senhor está. É verdade. Aleluias. Glória a Deus. Abençoa também aqueles que não puderem estar, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que essa palavra de hoje venha contaminar outras vidas, de maneira, Pai, a esvaziarmos o inferno de verdade, Pai, em nome de Jesus. Eu me comprometo, Pai, eu me comprometo nessa oração, Deus, a fazer diferença nessa volta. Cada um de nós nos comprometemos. Abençoa os nossos pastores com porção dobrada da unção, Senhor Deus. Eu sei que esse tempo que eles vão voltar a atuar, Deus, no tempo físico, eles vão voltar com uma unção ainda maior. Eles vão voltar, aleluia, revestidos de poder, Senhor Deus. O seu poder, aleluia, Pai, emane, Pai, para que realmente, Pai, possamos fazer milagres naquele lugar, Pai, na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, né? Curta bastante aí sua família. Menina? Deus abençoe você, menina. Grande beijo, Deus abençoe a todos aí e realmente nós possamos meditar aí, entender que o reino de Deus é crescimento, né? É frutificação e vamos voltar diferente em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijão. Amém. Deus abençoe vocês aí.